Definição, então, do objeto, tá? Que nós já vimos, né? Agora, valor estimado do objeto demonstrado em planilhas de acordo com o preço de mercado. Esse é um assunto também que nós vamos ver mais adiante, no próximo módulo, que é essa questão do valor, quando vai elaborar o termo de referência, o que é esse valor, o que é esse preço de mercado. Tá? Nós vamos ver que o preço de mercado não é o preço do mercado, que é ali na esquina. Parece tão óbvio, mas tem gente que está no primeiro contato com o setor de licitações e acha e acredita que é isso. Então, vai e faz uma pesquisa junto a 3 fornecedores locais indo em mercado. Mercado, supermercado, estabelecimento ali, comercial. Então, tem gente que pensa que é isso. A ideia do mercado, o que é o mercado, esse setor, né? E mais um detalhe, né, gente? Mercado da administração pública. Mercado que é próprio do governo, que faz compras governamentais, que atua nessa área de compras governamentais, porque não é o mesmo mercado que eu vou. Não é, quando eu quero comprar uma televisão, eu vou buscar o preço dela, fazer um orçamento em várias lojas. Não é verdade? Mas quem fornece para a administração pública tem toda uma outra, todo um outro conjunto, né? Que é diferente, são pessoas que estão acostumadas com isso, que sabem da burocracia que é fornecer para a administração pública, que sabem da necessidade de manter a sua documentação em ordem, que participam com isso, e tudo isso gera um mercado próprio. Né? Tanto que, quando você conhece alguém, a pessoa fala assim, eu estou trabalhando com representação comercial, mas eu estou querendo entrar para o mercado das licitações, estou querendo entrar para as compras governamentais, estou querendo vender para o governo. Ele já atua no mercado há muito tempo, no setor privado, mas ele está querendo agora entrar num outro mercado, que é esse das compras públicas. Tá? Então, é diferente. Isso me faz lembrar de uma situação assim de um gestor, né, um governante, que tinha que homologar uma licitação, e ele estava com a licitação em cima lá da sua mesa, todo o processo físico, né, em cima da sua mesa. Ele olhou lá, viu o valor estimado, viu o valor vencedor ali e tinha que homologar a licitação. Aí ele viu que custava 499 o preço unitário daquele produto que ia ser comprado. Aí ele foi para casa, tomou um banho, descansou, foi assistir um pouquinho de televisão e viu uma propaganda que aquele mesmo objeto estava só hoje por um preço muito menor do que aquele que estava lá da licitação dele, para ele homologar. E ele voltou no dia seguinte e, ao invés de homologar aquela licitação, ele revogou aquela licitação, mandou fazer outra, sob o argumento de que aquele preço estava superfaturado. Foi feita uma nova licitação e o preço veio acima da licitação anterior. É outra tipo de contratação, é outro tipo de relação comercial, é outro tipo, não é verdade? Você não vai na loja que está fazendo promoção só hoje e fala para o cara, olha, eu gostaria de ver a sua CND, sua CNDT, por favor aqui, eu gostaria de saber se você está em dia aí com os tributos, ICMS. E tem um detalhe, eu vou levar agora, mas eu só vou faturar, você vai faturar para mim, daí depois só vou pagar você 30 dias depois que você me entregar a nota com toda essa documentação que eu pedi. Como é que é mesmo? Então, é outra coisa, né? É diferente. Eu posso, nessa pesquisa, também consultar a internet, ver preço na internet, para ter uma noção. Porque tem coisa que a gente não tem nem noção, não é assim? Tem coisa que a gente sabe. Tem mais ou menos uma ideia de quanto custa. Mas tem coisa que te pedem lá, quem que é consórcio, né? Consórcio. Consórcio deve comprar coisas muito diferentes, né? Assim, da área de saúde, compra equipamentos também. São coisas que não são o dia a dia de uma administração, né? Vocês têm lá, às vezes, que comprar um equipamento que compra tomógrafo, compra desse porte. Sabe quanto custa? Agora deve saber, né? Mas não sei, mas tipo, quanto custa um tomógrafo? Gente, eu não sei nem por onde começar a pensar no valor. Eu não sei se é 50 mil, 200 mil, 300 mil, 500, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Então, tem coisa que pede e que a gente não sabe qual é exatamente
né, quanto isso custa, mas a gente precisa ter um norte. Aí a gente começa na pesquisa e vai aprofundar essa pesquisa, como nós vamos ver no próximo módulo. Tá? Mas o importante é que tudo tem que estar descrito, o que você vai comprar, em planilhas. Tem coisas que o valor ele é decomposto numa planilha. E tem coisas que não, né, gente? Tem coisas que eu tenho planilha de itens que eu vou comprar. Eu descrevo lá, eu tenho uma planilha de Excel lá, mas são itens. Eu vou comprar arroz, feijão, macarrão, almôndegas enlatadas, vamos supor que eu vou comprar. Enfim, eu vou comprar coisas que eu não vou detalhar o preço de cada uma dessas coisas, o custo de cada uma dessas coisas. No serviço, lá na engenharia, eu vou colocar cada um dos itens que compõem numa planilha até chegar num preço final. Depende de cada objeto. Depende de cada objeto. Obras e serviços de engenharia, agora eu vou generalizar, tá? Não falando só de pregão. Só podem ser contratados quando tiver essa planilha e todo o orçamento com os custos unitários, inclusive, de tudo que vai ser utilizado na obra ou no serviço. Tá? Tá lá na Lei 8666 essa obrigatoriedade. Então, tem coisa que precisa e tem coisa que não precisa da planilha. Cronograma físico-financeiro. Também, o cronograma físico-financeiro vai depender do objeto. Né? Dependendo do objeto, eu tenho que ter um cronograma físico-financeiro para ir fazendo o acompanhamento, fazendo a fiscalização, e ao final eu ter emitir um termo de recebimento depois de cada etapa dessas concluída e fiscalizada. Cronograma físico-financeiro. Um cronograma também eu posso ter quando eu tiver entregas parceladas, né? Posso ter um cronograma para entregas parceladas. Ah, não, ele vai entregar tudo de uma vez só, vai fazer uma entrega imediata e integral. Imediata para a lei é considerado 30 dias, né? Imediata, acho ótimo. Esse imediata, até 30 dias. E integral, você vai comprar água, vai entregar tudo de uma vez só. Vai comprar material de limpeza, vai entregar tudo de uma vez só. Vai depender do caso. Critério de aceitação do objeto. Né? Aqui, gente, é importante definir, quando você vai lá descrever o objeto, como é que vai ser isso. Então, eu falo para você que eu quero comprar sabão em pó, por exemplo. Aí você vem e eu falo que vou pagar, meu orçamento estimado é pagar R$6 o quilo. Tá? Você vem aqui e me traz pacotes de 25 quilos de sabão em pó. E eu não estabeleci nada de regra. Eu quero 100 quilos de sabão em pó. Ele vai me trazer 4 pacotes de 25 quilos. E aí? E aí que isso vai ser um problema para mim. Como é que eu vou distribuir, fracionar esse sabão? Como é que eu vou distribuir para as unidades? Como é que eu vou ter o controle disso? Né? Manusear isso. Então, eu tenho que colocar embalagem de, no máximo, 2 quilos. Razoável, né? De, no máximo, 2 quilos. Tem lá 1,6 kg, 1,8 kg. Eu vou ter que fazer a tabelinha para ver quanto que é direitinho, né? Mas o quilo, quanto é o quilo? Ao final, ele tem que me dar os 100 quilos. Como é que ele vai fracionar isso para me entregar dessa forma? Isso é com ele, mas máximo 2 e o total de 100. É isso. Tem que dar esses nortes. Senão, você acaba recebendo aquilo que não é exatamente o que você precisa, o que você quer. Né? A granel, gente, feijão a granel. Chega para nós aqui, agora vamos distribuir para as escolas. Como que vai distribuir isso? Né? Então, é importante dizer que nós precisamos de embalagens de, no máximo, o feijão é normalmente 1 quilo, né? É 1 quilo. O café, eu posso definir se é 250 gramas ou é 500 gramas. Você vai falar assim para mim, ai, mas pelo amor de Deus, que chatice, café é a mesma coisa se ele trouxer 250 gramas ou 500 gramas. Não necessariamente, conforme a distribuição que eu tiver que fazer, conforme o que eu tiver que fazer. Eu peguei um exemplo simples, mas tem coisa que se torna muito trabalhosa depois.
né, para a administração. Então, tem que definir. Aquela água sanitária 5 litros, gente, também é complicado. Se você não vai usar tudo praticamente de uma vez só, até o manuseio disso é difícil, né? Até o manuseio disso é difícil. Então, deveres do contratado e do contratante. É importantíssimo definir deveres, porque lá no termo de referência, que depois vai ser utilizado para a elaboração do edital, é preciso que estejam definidas as obrigações de cada uma das partes. Tem coisa que é muito simples, gente. A obrigação dele é trazer aqui, entregar no almoxerifado e a minha obrigação é pagar. Que beleza. Mas tem coisa que a gente sabe que é complexa. Tem coisa que a gente tem que definir. Tem coisa que você importa. Lá, eu acho que talvez vocês tenham até equipamento para importar, não tem? Equipamento que você importa. Definir, ele vai trazer até o porto e eu vou ter que fazer o transporte do porto para cá. Eu tenho que definir se ele vai entregar no hospital e ele vai instalar. Eu tenho que definir se quando ele entregar, ele vai... O espaço para ser instalado o equipamento tem que estar preparado e é ele que vai fazer o encaixe e colocar o equipamento em funcionamento. Várias coisas têm que ser definidas. Então, é importante que as obrigações de cada um fiquem muito bem estabelecidas. Quando tem mão de obra envolvida, como é que vai ser o pagamento disso? Como é que vai ser a fiscalização, como é que vai ser o gerenciamento, como é que vai ser o dia a dia, a rotina, principalmente em serviços terceirizados, né? Você tem que ter uma regra previamente estabelecida de cada atuação, porque, principalmente na terceirização, não pode haver aquela relação de subordinação, não é verdade? Não pode haver aquela relação de hierarquia, de superior e subordinado, aquela coisa do comando para não configurar um vínculo entre o tomador do serviço e o empregado da prestadora, né? Então, o que acontece? A rotina muito bem definida, não pode ser uma pessoa que vem aqui e o que ela vai fazer? Conforme eu for mandando, conforme o dia o que eu for falando para fazer. Acabou, né? Com uma rotina fixa, previamente estabelecida, alguém vai só fiscalizar. Quando fiscalizar, quem é que pode punir o empregado? Não pode ser a administração pública, ele deve comunicar a prestadora do serviço para que ela avalie e veja se é caso de advertência ou não, demissão do seu empregado. Então, tudo isso tem que ficar bem definido, porque isso aqui vale para vários objetos. Relação de documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômica, se necessária. Vai ter uma análise na habilitação de uma qualificação técnica diferenciada, porque alguns documentos já podem estar lá no SICAF, mas eu quero que ele comprove que ele tem qualificação técnica para executar exatamente um objeto com características semelhantes a essa, e não que tenha só na área da engenharia. Agora falei pregão aqui, engenharia, serviço de engenharia, tá? Serviço comum de engenharia. Mas que ele comprove que já executou algo semelhante, com aquelas especificações. Então, ele vai ter que trazer um atestado de capacidade técnica e eu vou ter que dar os parâmetros desse atestado. Porque eu não posso chegar na hora da licitação, olhar e falar assim, mas não atende, não é bem isso. Eu tenho que dar os parâmetros daquilo que é aceitável. Tem situações que é possível somatório de atestados. Eu tenho que dizer quais são de que forma esse somatório de atestados atende ou não. Porque uma pessoa que fez um prédio com 10 andares, alguém que fez um prédio com 10 andares, não necessariamente fez... eu preciso que tenha algo semelhante em termos de estrutura de um prédio. Eu não posso aceitar 10 atestados de que ele fez um andar. Tem coisa que dá para aceitar e tem coisa que não dá. E agora, quando eu falei de atestado de obra e prédio, só genericamente falando de habilitação, não que essa seja cabível para pregão eletrônico, porque a gente já viu que engenharia não é compatível com o pregão, é vedada, né, fazer por pregão eletrônico. Aqui é só para ter uma ideia da ideia de qualificação técnica aqui, do que tem que ser definida no edital, tá? Dar os parâmetros ali no edital. A financeira também, econômico-financeira. Eu não vou me preocupar muito com a saúde de uma empresa, financeira de uma empresa, que vai entregar água, que eu só vou pagar depois que ela entregar.
Essa é uma coisa. Eu não me preocupo tanto com isso, de fazer verificação desses aspectos. Agora, se eu vou fazer uma contratação de uma empresa que vai trazer seus empregados aqui para dentro, que vão atuar aqui mês a mês, e que vai gerar potencialmente aí um passivo trabalhista, que pode gerar um passivo trabalhista. A pessoa, né? Se ela não tiver condições de pagar seus empregados, se ela não tiver condições, se ela falir, eu vou ter que responder por essa empresa, né? Então, eu vou me preocupar muito com a condição dela, com o que ela vai fazer, com o que ela vai executar. Ela tem que estar bem financeiramente para que ela não chegue aqui, trabalhe 1 mês, 2, deixe todos os empregados sem receber e vá à bancarrota, quebre. Eu fico com esse passivo. Então, vai depender do objeto o que eu vou pedir de qualificação econômico-financeira. E onde eu vou definir isso? Nesse termo de referência. Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou ata de registro de preço. Também vou me preocupar no termo de referência em criar todos os procedimentos, todas as rotinas, para que depois o fiscal possa ter uma boa atuação. Então, só o edital poderia disciplinar isso? Até poderia, mas ele pode não ser tão detalhado justamente pelo seu fim, pelo seu objetivo ali, que é selecionar o contratado, sem a necessidade de descer em tantos detalhes, senão o edital ficaria imenso. Mas o termo de referência faz parte de todo o processo, então o licitante vai olhar o termo de referência, vai saber quais são. Quem vai elaborar o edital vai pegar o termo de referência, vai puxar algumas coisas para o edital, outras vai fazer remessa, né? Ele vai falar assim, ele vai falar, o recebimento será efetuado por uma equipe, uma comissão de recebimento, mediante termo circunstanciado, conforme disposto no item tal do termo de referência. E lá no termo de referência, todo o detalhamento do que vai ser visto, o que vai ser avaliado, o que vai ser considerado como satisfatório de execução, nesse sentido. Tá? Sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. Aqui, gente, muitos editais, eu já vi assim. Em caso de inexecução do contrato, o contratado responderá na forma do artigo 86 e 87 da Lei 8666. Só. Isso não é definição clara, precisa e concisa.